Ver se vai conseguir, então, que eu tô sumindo toda hora ali, tá? Então, meu nome é Joyce. Vamos ver aqui se eu consigo iniciar a apresentação. Não estou conseguindo trocar o slide agora. Ó, quando eu coloco assim... Ah, vamos ver assim, peraí. Então, vamos ver. Uniaselv, meu nome é Joyce Maria Vargas da Silva, o nome da tutora é Adriana Volpato. Então, a distância importa, a apresentação, acadêmico Joyce Maria Vargas da Silva, disciplina estágio curricular obrigatório 1, educação infantil, área de concentração, metodologia de ensino e o tema é a ludicidade na educação infantil. Justificativa: as crianças, por sua natureza, são capazes de interpretar informações, processar estímulos e movimentar-se no mundo de maneira fantasiosa e imaginativa, utilizando suas próprias brincadeiras e jogos. Por serem espontaneamente lúdicas, as crianças nem precisam de instruções ou de brinquedos estruturados. Basta utilizarem o mundo do faz de conta. Essa capacidade de imaginar, se divertir, brincar e inventar é chamada de ludicidade. Então, já é algo nato no ser humano, né? Desde bebê, os bebezinhos já brincam com suas mãos, eles mexem as mãozinhas, eles baboceiam, né? Uma criança, se ela pegar um pedaço de papel, uma criança maior, ela já inventa uma brincadeira. Então, tudo isso, esse mundo de faz de conta imaginativo, é chamado de ludicidade. Então, os objetivos da minha regência, né, foram aplicar instrumentos lúdicos no dia a dia durante as atividades da educação infantil e contribuir com o desenvolvimento das crianças através da ludicidade, verificar também a eficácia das atividades lúdicas na construção da aprendizagem infantil. A fundamentação teórica, né, do meu estágio, do meu trabalho, foi por Jean Piaget, que acreditava que o lúdico era fundamental para o desenvolvimento infantil, pois as crianças assimilam e transformam a realidade através de jogos. Vygotsky, que enfatizava a importância do brinquedo e da brincadeira e do faz de conta para o desenvolvimento infantil. Froebel, que foi discípulo de Pestalozzi, estabeleceu que a pedagogia deveria considerar a criança como atividade criadora e deveria despertar mediante estímulos as faculdades próprias da criação produtiva. Tá? E Maria Montessori, que ela foi uma referência também, ela encontrou em Froebel, né, a ideia dos jogos educativos, e ela remonta a necessidade desses jogos para a educação de cada um dos sentidos. Os jogos sensoriais estão ligados ao seu nome. Metodologia. Então, durante o tempo da regência da classe, na turma do maternal, os objetivos da aprendizagem que foram estipulados pela BNCC foram alcançados através da abordagem metodológica da ludicidade, por meio de canções, brincadeiras, jogos de montar, mímicas, contação de história, comandos através de músicas, atividades como massinha de modelar, pintura com tinta guache, representação teatral, brincadeira ao ar livre e na pracinha também. Aqui eu fiz uma atividade com eles de pintura com tinta guache e esponja, onde que eles estavam carimbando a esponja. Depois a gente transformou esse carimbo aqui numa borboleta, que foi de acordo com a história que eu trabalhei com eles, tá? Do leilão de jardim que tinha borboletas. A regência aconteceu durante 4 dias da semana, né? Ela foi dividida em 5 horas e 30 minutos. Eu não pude fazer numa semana cheia, eu tive que fazer uma aula por semana, né? Os campos de experiência e objetivos de aprendizagem foram através dos códigos da BNCC, sequência didática, recursos, avaliação e referências
bibliográficas, tá? Todas as atividades foram mediadas pela professora regente. A reação dos alunos durante das aulas e das atividades foi de receptividade e de intensa participação. Os alunos foram espontâneos, demonstraram interesse e atenção nas atividades. Observação. A observação que eu fiz foi feita na Escola de Educação Infantil Vovó Margarida Limitada. É uma escola particular localizada na zona sul de Porto Alegre. A escola funciona das 7 horas da manhã até as 19 horas e possui um quadro de 22 funcionários, mais uma equipe de apoio de nutricionista, cozinheira, coordenadora pedagógica, psicóloga, secretária. A concepção de educação adotada pela escola é de garantir os direitos de brincar, explorar, conviver, expressar e conhecer-se em situações e experiências cotidianas, promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, em uma relação de acolhimento, respeito e confiança. Todas as professoras que trabalham na escola têm formação superior, tá? E, inclusive, a professora da minha turma, ela tem magistério e também tem licenciatura plena em pedagogia e pós-graduação em neuropedagogia, tá? Ela alicerça a prática dela docente na ludicidade. E ela tem uma atuação bem dinâmica, tá? Na sala de aula. Os planos de aula foram por mim elaborados, respeitando os dias destinados para cada disciplina e segurando os cones, tá? Eu tive que continuar aqui porque desligou essa parte aqui onde que eu apareço, tá? Tá sendo bem difícil, hein, prof? Ai, tá, circulando, eles iam carregando um cone e em cima do cone uma bolinha, tá? Depois eu fiz a dinâmica dos bambolês, onde cada criança se posicionava dentro do bambolê e deveria seguir os comandos quando eu dizia dentro, fora, né? Depois eu fiz a dinâmica do morto e vivo, né? Quando a pessoa diz morto, a criança tem que se agachar, vivo, a criança tem que se levantar. Depois eu fiz uma dinâmica de deslocamento agachado entre as fileiras. As crianças tinham que formar 2 filas e tinham que ficar com as pernas afastadas. E daí o último da fila passava por debaixo das pernas ali se arrastando. Depois eu fiz a dinâmica também da estátua, né? Tocava a música, daí parava a música, a criança tinha que ficar paradinha como se fosse uma estátua. Após essa dinâmica, daí nós fizemos uma brincadeira de roda, que era aquele da canoa virou, né? A canoa virou, por deixar ela virar, e depois fomos para a pracinha. Tudo eu tinha que seguir a rotina das crianças, tá bom? Vivência do estágio. O estágio me proporcionou conhecer a realidade da educação infantil, do dia a dia formal e das dificuldades encontradas em sala de aula. Por exemplo, controle de luvas e fraldas utilizadas. Teve um dia que as crianças fizeram cocô, várias crianças fizeram cocô aquela tarde. E acabaram as luvas, acabaram as fraldas. Aí a moça, que ela é a auxiliar de turma, foi pedir para a professora fralda e a professora teve que ir lá pedir lá na secretaria da creche, tá? Foi possível também contextualizar as teorias estudadas com a prática docente em sala de aula, através da aplicação dos procedimentos metodológicos lúdicos, e pude refletir sobre o processo educacional das crianças menores de 6 anos, tá? Realizar esse estágio na turma do maternal foi muito gratificante. Eu pude compreender um pouco a dinâmica que envolve a educação infantil, o planejamento das aulas, porque principalmente eu aprendi que elas devem conter atividades lúdicas e atividades com pouco tempo de duração, porque a capacidade das crianças de concentração é diferente das crianças maiores, né? E também tem que ter várias atividades, diversas atividades, não pode ter só uma atividade, tá? Tudo para que o aprendizado dela se torne dinâmico e prazeroso.
As referências foram o Paulo Nunes de Almeida, no livro Educação Lúdica, e também eu peguei o livro Educação Lúdica, Técnicas de Jogos Pedagógicos, que tem bastante dicas ali de atividades. Craig, Carmen e Kircher Gladys, que tem o livro aqui Educação Infantil para que te quero. E Frebel, que foi citado por Paulo Nunes, né, nesse livro de Educação Lúdica, Técnicas de Jogos Pedagógicos. Vou gravar agora um link de apresentação, colocar isso aqui na internet, né, para poder gerar o link. E a frase que eu escolhi foi desse autor, Paulo Nunes de Almeida. A cada dia que passa, a educação lúdica vai ganhando novas conotações e aos poucos evoluindo do sentido de desenvolvimento, estimulação, técnica. Saí de novo ali, gente. Para um sentido mais político, transformador e libertador. Paulo Nunes de Almeida.